Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. Adivinha só, tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aquela uma hora, aquela boa prosa que a gente põe aqui na mesa, todos os assuntos importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. A gente prioriza bastante aqui, fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, temas que são importantes, que são caros pra gente nessa disputa por uma justiça social para todo mundo. Mas temos que falar, obviamente, de política, economia, outros assuntos um pouquinho mais complexos, mas a nossa missão é destrinchar para poder botar uma boa prosa em dia com todo mundo. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga só no destaques do programa de agora. Ayrton Krenak realiza evento em defesa das línguas maternas dos povos originários do Brasil. A gente conversou com o escritor para saber detalhes. O projeto abre inscrições para pré-candidatas negras do Nordeste para as eleições de 2024. Estado do Maranhão avança na proibição de pulverização aérea de agrotóxicos. Liderança da CONAC faz um panorama da situação das famílias quilombolas no Rio Grande do Sul. Desenhar para não esquecer. Histórias em quadrinhos têm muito a contribuir com a memória do Brasil. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Acontece nesse final de semana, aqui em São Paulo, nos dias 18 e 19 de maio, o evento Língua Mãe. Ele será realizado de forma gratuita no Museu das Culturas Indígenas do Estado de São Paulo e vai trazer convidados de vários territórios do Brasil para tratar do apagamento histórico das línguas maternas e também apontar os esforços para a revitalização e recuperação de tudo isso. O evento conta com a curadoria de Andréa Duarte e Sueli Ronick, além dele, Ayrton Krenak, esse grande pensador, escritor e também agora membro da Academia Brasileira de Letras, e é com ele que a gente tem o prazer de conversar agora. Desde já, Ayrton, muito obrigado pela disponibilidade para nos atender aqui no Brasil de Fato, viu? Ótimo, Lucas. Vamos falar sobre essa iniciativa que reúne especialistas que desde a década de 90 estão engajados num esforço global, que é a década de salvamento das línguas minoritárias no planeta ameaçadas de extinção. Quer dizer, tem um programa da Unesco que alerta, desde a década de 90, foi anunciada a primeira década, assim como a questão do clima no planeta foi pegando picos de alto risco, outros aspectos da ecologia humana, da vida, da cultura também, tem passado por uma espécie de erosão. Nós, os humanos, na verdade, estamos correndo um risco grande da gente perder não só as nossas diversas culturas, línguas, expressões, mas de perder também a nossa capacidade de cognição, de compreender, de entender. Quer dizer, nós estamos ficando burros. E nós estamos agora na terceira edição da década mundial de salvamento de línguas minoritárias ameaçadas de extinção. Terceira, cara, não é a primeira. De universidades começaram a desenvolver projetos, iniciativas voltadas a esse esforço de identificar onde o risco de extinção é mais, digamos, imediato, e o que fazer. Na verdade, o que fazer até agora ficou só no blá blá blá. Mas tem um resultado capilar dessa história, que são pequenas comunidades humanas que, motivados por essa alerta global, começaram a se esforçar domesticamente, no convívio das suas famílias, a resgatar registros linguísticos, fazer esforço local, fazer gravação das falas dos mais velhos, dos anciãos
que ainda são falantes desde a infância, isso é a língua-mãe, né? O termo língua-mãe, ele vem exatamente disso. É a mãe que ensina alguém a falar uma língua. Quem ensinou você, Lucas, a falar sua língua, não foi a escola, foi a sua mãe. Quando você estava mamando, você já estava aprendendo a falar a língua. Depois você começou a letrar, né? Você começou a criar, em cima dessa experiência sensível da língua que você herdou da sua mãe, mamando. Por isso que a gente está fazendo um evento chamado Língua Mãe. A língua-mãe, ela tem um sentido tão especial nesse tempo de erosão ecológica, cultural que a gente está vivendo no mundo, que era como se a gente estivesse tentando lembrar quem nós ainda somos. Quem somos? Essa tal da humanidade. Essa diversidade de povos espalhados pelo planeta, e no século XX passou a produzir uma monocultura de tudo. A monocultura de tudo, ela se expressa não só na nossa forma de habitar o mundo, mas na forma de reproduzir também a humanidade, reproduzir os humanos. Nós estamos ficando uns humanos bem assim, estragados. E a perda das línguas maternas vai nos tornar todos uma presa fácil do robô, do GPT, onde todo mundo vai ficando idiota. É bom lembrar que eu estou com essa pauta desde que eu falei na Academia Brasileira de Letras. Aqui é o Brasil, aqui não é Portugal. Essa academia se esforça por ampliar a lusofonia. Eu quero trazer para cá uma sinfonia com essas 305 línguas. Que lindo. Que bonito ver isso, né? Então a gente vê essa Academia Brasileira de Letras e não consegue materializar como que ela acontece na prática. A gente vê essas pessoas nessa figura da imortalização que se fala, mas não consegue ver o que acontece na prática. Então, você chegar lá e logo no primeiro mês, já depois de empossado, começar a praticar eventos como esse, eu acho que começa a dar um sentido, né, para uma instituição que foi fundada por uma pessoa tão importante, que é Machado de Assis, que tanto produziu nesse sentido, que me parece, né, de resgatar muitas das linguagens brasileiras, definitivamente, não portuguesas. Então eu acho que de certa forma tem um legado. Tu tem uma inspiração um pouco em tudo que Machado de Assis escreveu, mais ou menos? Como que foi esse teu processo de vestir essa camiseta da Academia Brasileira de Letras e fazer ela acontecer na prática? Eu sempre me expresso como um sujeito coletivo. Assim como o Emicida, que o Emicida não é um cantor, as pessoas podem achar que o Emicida é um cantor, né? Um cantor pop. O Emicida é um sujeito coletivo. A arte dele é a arte que arrasta junto com ele toda a sua semelhança, digamos assim. Seja o pessoal da periferia, o pessoal da quebrada, o pessoal até do jazz, da arte e tudo. Isso aí eu estou chamando o Emicida porque eu adoro ele. Mas eu sou também um sujeito, eu não fico com aquela pauta assim, os índios precisam demarcar terra. Os índios têm os seus direitos na Constituinte. Eu já fiz isso. Agora eu estou interessado em ocupar outros espaços de discussão sobre a infinita capacidade desses povos, dessas cosmogonias, se expressar em diferentes linguagens, teatro, cinema, dança, literatura, e no meu caso a literatura me fez pousar na academia, quer dizer, na casa do Machado de Assis. Eu não posso chegar na casa do Machado de Assis de mãos vazias. Aí quando eu fui questionado pelos meus colegas do que eu estava levando, eu falei, estou trazendo as línguas indígenas, porque desde cedo me incomodava esse negócio da gente ter a língua portuguesa como a língua nacional num país com uma diversidade étnica tão grande. Os povos que vieram da África para cá, esse tanto de gente, cerca de 6 milhões de pessoas que vieram arrastados da África para ser escravizados aqui, eles trouxeram dezenas de línguas. Não sobrou nada do registro dessas línguas
na comunicação ampla, plural do Brasil. Eles estão nos terreiros, eles estão nas casas de religião deles, eles estão nos seus guetos. Mas eles não estão na cultura respeitada do tal do Brasil, entendeu? Você tem italiano, você tem árabe, você tem gente do mundo inteiro aqui, né? E essas diferentes culturas, elas precisam ser elevadas. Elas não podem ficar plasmadas debaixo de uma ideia de que a língua portuguesa é a língua do Brasil. Aqui está cheio de língua para todo lado, entendeu? Então a gente tem que despertar para isso. É mais ou menos como você imaginar uma paisagem tão monótona, onde todo mundo fala a mesma língua. É um auto-engano isso, é claro que não. Está cheio de dialetos africanos, indígenas, italianos, né? A língua que se fala aqui não é o português, a gente fala brasileiro. Tem uma língua brasileira que é eivada de sentidos que Guimarães Rosa, por exemplo, no seu conto magnífico, Meu Tio e Auareté. Você já leu, Lucas, esse conto do Guimarães Rosa, Meu Tio e Auareté? Sim, sim. Então, Meu Tio e Auareté, inclusive, foi transformado em dramaturgia e tem uma leitura dramática maravilhosa de Meu Tio e Auareté, que já foi feito desde a década de 90, que cada vez que tem uma montagem é um sucesso assim incrível. Porque o que o Guimarães faz? O Guimarães Rosa, ele põe a língua Krenak, a língua Machacali, a língua Terema, a língua Guató, a língua Chavantes. Ele põe essas línguas todas para conversar dentro de um conto chamado Meu Tio e Auareté. Você acredita nisso? É incrível, é único, único. Você sabe quem que fala esse tanto de língua? As onças. Onças. É um menino indígena que é agarrado numa dessas caçadas que os brancos fazem, os bandeirantes paulistas e tal, foram fazer uma caçada em Goiás, trouxeram um menino índio de lá, e esse menino índio é vendido, é largado numa fazenda, e ele cresce e o dono da fazenda dá a ele a tarefa de matar onças, desonçar o território. Isso é coisa que o agronegócio faz hoje, ele desmata, né? Acaba o cerrado, acaba a floresta, acaba tudo e bota soja. Essa tendência já estava lá no século XX, quando Guimarães Rosa fez os contos dele, as primeiras histórias, depois as terceiras histórias. E lá dentro tem, Corpo de Baile é um conjunto de histórias que tem lá dentro Meu Tio e Auareté. Meu Tio e Auareté, cara, é um ensaio linguístico, artístico, pirante, genial, que bota o Guimarães Rosa na mesma vibe, assim, daquele cara que escreveu Joyce, James Joyce, não é isso? Exato. O Joyce, com aquelas coisas que ele fazia com a língua, ele tentou fazer o que o Guimarães Rosa fez. Eu acho que o Guimarães fez o que o Joyce queria fazer. Só que o Guimarães teve espaço, tempo e ambiente para fazer. E o Joyce, tadinho, estava na Europa. Exato. Eu acho que a Europa já estava dando sinal de exaustão e surto quando ele fez aquilo. A Europa está surtando, né? Então até já para mudar, aproveitando a tua deixa para mudar um pouquinho de assunto, mas eu queria falar da situação agora do Rio Grande do Sul. A gente já ouviu algumas explicações, várias explicações climatológicas, científicas, de por que essa tragédia está acontecendo, de uma onda de calor na região central do Brasil, que cria uma zona de alta pressão atmosférica que impede, que bloqueia a passagem de frentes frias, enfim, muitas explicações que conseguem dar conta. Mas acho que isso é muito importante te ouvir, qual que é a sua visão a partir de todo esse conhecimento que você carrega, de por que isso está acontecendo. Lucas, é tão difícil tocar num assunto desse que todo mundo
tem alguma coisa para falar sobre uma desgraça dessa num momento desse. Eu preferia não falar nada, porque em 1865, um homem indígena lá no norte da América, um cara chamado Seattle, ele pronunciou as palavras que ficaram gravadas com o título de A Carta do Grande Chefe. Mas ele responde para o presidente de Washington, aquele cara que a cara dele está no dólar. Esse cara, ele foi dar uma geral nos indígenas lá, igual fazem ainda aqui na América do Sul, e chegou e encontrou um sujeito que é esse chefe Seattle, chefe do povo Squamish. S-H-U Squamish. Termina com SH e começa com SH, Squamish. Esse homem escutou o general falar com ele assim: olha, a gente veio pegar a terra de vocês, mas nós não vamos matar vocês, não, a gente quer comprar a sua terra. Aí ele perguntou pro cara: como que você quer comprar a terra, cara? Você vai um dia terminar enterrado aqui, ó, enfiado lá embaixo, no barro. Eu podia resumir meu comentário sobre o Rio Grande do Sul com isso, tá bom? Se ninguém entendeu a mensagem de 1865, é inútil falar alguma coisa agora em 2021. Certo. Ayrton, queria falar agora então sobre um livro, o seu livro mais recente, lançado ano passado, Um Rio, um Pássaro, que reúne 2 textos, um seu de 1990 e outro mais recente, justamente de uma viagem que você fez com esse amigo fotógrafo japonês que você mencionou antes. Hiromi Nagakura. Exatamente. E aí no texto mais recente, que você escreveu inclusive no ano passado, você faz ali uma discussão a respeito de neutralidade, né? Sobre como foi produzida essa ideia de neutralidade, sobre que tem muito a ver com essa ideia de progresso, desenvolvimento. E no final você fala que neutralidade é uma espécie de abismo sensorial. Quem vive a neutralidade vive uma experiência atomizante de ego, do egoísmo. Eu queria te ouvir um pouquinho mais. Que neutralidade é essa que você está falando? Se ela dialoga com essas questões que estão acontecendo agora em 2024? A gente podia até pensar, Lucas, que o sinônimo de neutralidade nesse contexto seria indiferença. É uma neutralidade, essa experiência de neutralidade é que permite você ver um cara morrendo numa calçada, num centro metropolitano, tipo Nova York, São Paulo ou Lisboa, e passar como se aquilo não fosse um outro ser que está jogado ali apodrecendo na calçada. Você coisifica, tem uma coisa ali na calçada, não é um ser, é uma coisa. Essa neutralidade, ela produziu esse tipo de relação que os humanos têm com tudo que não é exatamente igual a ele, que não confere com ele. Por exemplo, um branco acha que todo humano tem que ser branco. Vai ser muito raro, Lucas, você encontrar, num contexto amplo, pessoas brancas que acham que quem não é branco é gente. Só se eu tiver passado por uma espécie de educação sentimental, né? Uma educação sensível, uma educação gentil, mas mesmo assim ele vai ter que atravessar uma pele para ele chegar no outro e falar: é um outro ser humano que está aqui. Ele tem a possibilidade de experimentar as mesmas dores que eu, de experimentar o mesmo abismo. E se eu puder estender a mão a ele, se eu puder olhar para ele de verdade, a gente pode fazer uma dança, que é a dança da vida. Todos os organismos vivos dançam, as células dançam. Não tem jeito, cara. Se você pegar e for para o microscópio e olhar, as células estão dançando. Tudo dança. A terra dança. Então a vida é essa maravilha e nós conseguimos transformar a vida numa coisa, né? Naquele corpo morrendo na calçada que a gente já fez virar uma coisa. Depois a gente faz isso com outros organismos, a gente faz com o cachorro, com o pato, com o leão,
Como diz a canção do Gil, abacateiro, acataremos seu ato. Nós também somos do mato como o pato e o leão. Olha, para você chegar numa poética dessa, de o abacateiro, o mato, o pato, o leão, falarem a mesma língua, terem a mesma linguagem, é uma poesia, é uma poética de existir que não permite isolamento, que não permite você se tornar impermeável a nada. Você, na verdade, é um parangolé, você é atravessado por tudo. O mundo sofre, você sofre, entendeu? O mundo ri, você ri. Então, se a gente não conseguir, é aquilo que eu falei, abrace o robô, entendeu? Vai morar em Marte. Tem um desgraçado de um cara que anda por aí provocando crise no mundo, controlando todos os meios de disrupção tecnológica, essa monstruosidade que acha que pode colonizar outros planetas, se a gente não conseguir suspender o céu, como diz o Copenau Yanomami, se a gente não conseguir dançar e suspender o céu, se a gente continuar querendo ser lógico, racional, proativo, empreendedor, se tem uma coisa que me dá tristeza, é essa conversa fiada de empreendedorismo. E todo mundo reproduz isso como se fosse um mantra da idiotice moderna. É uma desgraça isso. Isso é uma baba corporativa, esse negócio de empreendedorismo. Mas você tem muita gente carente, gente abandonada por aí afora, que abraça essa história de empreendedorismo como se fosse uma religião, uma espécie de salvação da lavoura, né? Então a gente tem que ir se desfazendo em folha para a gente ser capaz de viver, né, cara? Viver nesse mundo doido. Ayrton, um mundo totalmente atolado numa confusão mental, cara, que todo mundo quer consumir, até virar todo mundo estrume. Nosso fatídico destino. Ayrton, para fechar nossa conversa, queria lembrar que mais ou menos há um mês, quando você assumiu na Academia Brasileira de Letras, logo depois o presidente Lula te mencionou ali numa publicação, citou o seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Fiquei pensando aí, se chegasse um convite para o senhor assumir algum cargo dentro do governo federal, como que você receberia essa proposta? Olha, eu ia agradecer o convite, gentilmente, mas caberia um sonoro cruz credo. Aquele com X, cruz credo. Não está nas pretensões aí adentrar na política. Nossa senhora, cara, cruz credo. De jeito nenhum, Lucas. Por favor. Eu até evito muita fricção com esse campo aí, porque daí não sai nada para mim que acena para um mundo melhor. Tem pessoas que se esforçam para ainda dar dignidade a esse campo da política, mas ele está dominado pela cretinice, né? O mundo da política é dominado pela cretinice, em qualquer lugar do planeta. Nós estamos diante de uma mediocridade tão radical na vida política que você querer fazer política regional, local, chega a ser insano. É mais ou menos como você querer tapar o sol com a peneira. Tá certo, então queria te agradecer mais uma vez, Ayrton Krenak, ele que está em São Paulo nesse final de semana, nos dias 18 e 19 de maio, para participar do evento Língua Mãe, que acontece no Museu das Culturas Indígenas do Estado de São Paulo, entrada gratuita. Ele é um dos curadores ao lado de Andréa Duarte e Sueli Roni, que a gente acabou de conversar com ele. Então, Ayrton, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, amigo? Saúde e alegria, bom dia.
e de apagamentos e opressões da nossa história, a ocupação de espaços na política também merece sempre a nossa atenção. Nesse embalo, a gente vai falar mais sobre um projeto que abriu inscrições para pré-candidatas negras do Nordeste para as eleições deste ano de 2024. O projeto Pretas no Poder, do Instituto Odara, tem o objetivo de ampliar a representatividade das mulheres negras. A gente vai saber mais detalhes da reportagem do Brasil de Fato Bahia. Quem conta pra gente é o nosso repórter Douglas Matos. O projeto Pretas no Poder, Participação Política, Representatividade e Segurança de Ativistas Negras, realizado pelo Odara, que é o Instituto da Mulher Negra, está com chamada aberta até esta sexta-feira, dia 17, para mulheres negras de todo o Nordeste que são pré-candidatas às eleições municipais deste ano. Podem participar mulheres que tenham vivência na luta coletiva contra o racismo, patriarcado, sexismo, capitalismo e outras formas de opressão correlatas. Também é preciso ser filiada a um partido de esquerda, reconhecer os direitos da população LGBTQIA+, e ter posicionamento crítico às violências contra as negras trans, lésbicas e bissexuais, e também senso crítico quanto às desigualdades raciais, de gênero e sexualidade dentro dos partidos. O projeto Pretas no Poder é desenvolvido desde 2021 pelo Odara, com o objetivo de ampliar a representatividade nas posições de tomada de decisão e realizar incidência no enfrentamento à violência política de raça e gênero. E para isso, o projeto promove o fortalecimento da participação política de mulheres negras candidatas, parlamentares e defensoras de direitos humanos nas regiões Nordeste e Amazônia. Em contrapartida à participação no projeto, o Instituto Odara requer que as pré-candidatas realizem pelo menos um encontro de mulheres negras em sua comunidade ou território, isso para a promoção de debate sobre algum dos pontos elencados na Carta Aberta à Sociedade, que tem como tema questões inegociáveis para mulheres negras e indígenas na disputa por poder. Desde 2021, quando foi criado, o projeto Pretas no Poder já realizou diversos eventos e ações com o objetivo de ampliar a presença de mulheres em espaços de tomada de decisão. Uma dessas ações foi a construção do relatório E Eu Não Sou Uma Mulher, Eleição de Mulheres, Fraudes Raciais e Racismo contra as Candidatas Negras no Nordeste em 2022, publicado em 2023. Também tem realizado a Escola Beatriz Nascimento, Turma Pretas no Poder, ciclo semestral de formação direcionada às mulheres negras ativistas pré-candidatas nas eleições de 2024 e mulheres negras integrantes de suas equipes. Além disso, também lançou em 2022 um mapeamento da violência política contra mulheres negras no Nordeste. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico até a próxima sexta-feira, dia 17. A lista de selecionadas deve ser publicada na segunda-feira, dia 20. Os links para o acesso estão disponíveis na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, na Bahia. Locução, Douglas Matos. Vale a gente relembrar o seguinte: no Brasil, desde 1997, temos a definição de cota de 30% das candidaturas de cada partido para mulheres. Mas, apesar da lei, na prática, são feitos relatos de que as siglas geralmente não apoiam essas candidaturas femininas de forma adequada, como diz a lei. O mesmo vale para a questão racial, quando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu em 2020 que os recursos dos partidos sejam distribuídos de forma proporcional para as candidaturas de pessoas negras. Bom, diante desse cenário, os movimentos negro e feminista permanecem cobrando uma efetiva representatividade na ocupação desses cargos tão importantes para a luta por uma sociedade melhor. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar aquele recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para botar o nosso programa aí na sua grade de graça? A gente compartilha com todo mundo que quiser. Se você tem uma iniciativa regional, uma rádio comunitária, uma rádio educativa, vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. Bom, se você tem disponibilidade e interesse, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O assunto agora é a luta contra os venenos agrícolas e a gente tem uma boa notícia para compartilhar. No Maranhão, municípios avançam na proibição da pulverização aérea de agrotóxicos. Essa é uma prática que causa graves danos para o meio ambiente e para a saúde da população rural especialmente. Quem tem detalhes, quem está acompanhando esse caso é a nossa repórter Mariana Castro. Ela conta detalhes para a gente agora. Por meio de iniciativa popular e apresentada pelo vereador Neto do Sindicato do Progressistas, foi aprovada a lei que proíbe a pulverização de agrotóxicos no município de Caxias, o quinto maior do estado do Maranhão. É o que explica o vereador Neto do Sindicato, propositor da lei. E com essa plantação veio realmente que é de marco para as comunidades rurais, que é justamente a pulverização aérea que passa por cima da casa dos trabalhadores rurais. Então, nós vendo aqui toda essa problemática, todo o mal que está sendo feito para esses companheiros, para esses pequenos agricultores, para esses pequenos proprietários, nós tomamos a iniciativa de entrar com um projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Caxias, onde foi aprovado por unanimidade. Nós tivemos aí a sanção da lei, a lei realmente foi sancionada e agora vem um novo desafio, que é justamente lutar para que realmente ela seja respeitada. Por meio de vídeos, a população denuncia a pulverização aérea de agrotóxicos por cima de casas, escolas e comunidades. Como aponta o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Antônio José Vieira. A gente pede a suspensão, da pulverização aérea nas lavouras, porque está prejudicando a natureza, prejudicando os trabalhadores que avizinham aquelas comunidades. Então, por esse motivo, a gente hoje, para nós, é um motivo de glória, um motivo de vitória a gente ter conseguido essa lei. Só que nós precisamos reforçar, nós precisamos fortalecer essa lei, ela não pode ficar engavetada. A lei prevê multa de R$50 mil para quem desrespeitar a proibição e foi elaborada com o apoio de uma rede de movimentos populares da região, que acompanham crimes relacionados ao uso indiscriminado de agrotóxicos. É o que explica o advogado popular da FETAEMA, Diogo Cabral. Infelizmente, há quase nenhuma fiscalização por parte do governo estadual e do governo federal, que tem gerado uma cadeia de impunidade, tendo em vista que não há sequer a instauração de procedimentos administrativos e inquéritos policiais para apurar a devida responsabilidade de quem comete ilícitos ambientais. Na contramão da proteção ao meio ambiente e à vida humana, o Brasil segue utilizando agrotóxicos que já foram banidos em outras partes do mundo. Os movimentos populares comemoram a aprovação da lei em Caxias, mas cobram a devida aplicação. Como explica Fran Paula, da Coordenação Nacional da Campanha contra os Agrotóxicos e pela Vida. Vários países da União Europeia já baniram essa prática da pulverização aérea justamente porque reconhecem o risco e a exposição que o meio ambiente, que a biodiversidade, que as populações rurais estão submetidas a partir dessa prática. Então é muito louvável essa lei aprovada no Maranhão, sem dúvida aí, é um caminho importante para a garantia de direitos de povos, de comunidades rurais que estão sendo aí constantemente impactadas. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E quando a gente fala em pulverização aérea, óbvio que a primeira coisa que vem na nossa mente é a vida da população. Mas essa prática carrega ainda uma série de outros malefícios. Alguns são, por exemplo, a contaminação do ar, das plantações orgânicas, de cursos de água e de animais da região. Tudo isso sem contar nos impactos de médio e longo prazo, por exemplo, ao ameaçar a cultura camponesa, tão importante por preservar saberes que mantêm a humanidade há milênios. Se especialistas e movimentos populares dizem que não há nenhuma forma de uso seguro de agrotóxicos, imagina esse procedimento feito por um avião. Complicado, né, gente?
Vamos agora falar sobre a situação climática no Pantanal. O bioma atravessa uma estiagem grave. O alerta foi dado pela Agência Nacional de Águas. Vamos entender melhor qual que é a situação por lá. O repórter Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional, conta pra gente. A seca no Pantanal é grave. A Agência Nacional de Águas declarou situação crítica de escassez na Bacia do Paraguai, a principal do bioma, até o dia 31 de outubro deste ano, que é o fim do período seco normal. A decisão levou em conta informações do IMET e do Serviço Geológico do Brasil. O nível de água do rio Paraguai em abril deste ano atingiu o pior valor histórico ao longo da calha principal. Essa escassez ocorre desde o início do ano. Essa situação pode afetar o abastecimento de água, especialmente em Cuiabá, no Mato Grosso, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A situação crítica permite que estados e municípios afetados declarem situação de calamidade ou emergência pela seca e que o reconhecimento e o auxílio pelo governo federal sejam agilizados ou antecipados. Além disso, a medida da agência orienta os setores de navegação, geração de energia, abastecimento, entre outros, para a necessidade dos planos de contingência e adoção de medidas especiais. A região hidrográfica do Paraguai ocupa mais de 4% do território brasileiro, pegando metade de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, o que inclui a maior parte do Pantanal mato-grossense, a maior área úmida contínua do planeta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Não faltam recados à natureza, né, gente? Essa recorrência crescente de eventos climáticos extremos é um lembrete poderoso e muito perverso das consequências das mudanças climáticas. O cenário sublinha a necessidade urgente de uma mudança radical na ação ambiental global para mitigar esses impactos e proteger toda a população de hoje para o futuro. A gente acabou de ouvir o Ayrton Krenak explicando, desenhando qual que é a situação e o que a gente precisa fazer para ontem. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Vamos destacar agora, falar sobre o calendário de pagamentos do abono salarial deste ano. Notícia boa, gente. É que os trabalhadores e trabalhadoras nascidas em maio e junho, ou com inscrição no final 4 e 5, poderão receber o benefício a partir dessa quarta-feira, dia 15. O abono salarial é oferecido por meio do PISO, o Programa de Integração Social, e do PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O detalhe é que o PIS é destinado a quem trabalha no setor privado, enquanto o PASEP é para profissionais do setor público. O abono salarial do PIS e do PASEB corresponde ao salário mínimo atual, mas considerando a quantidade de meses trabalhados no ano base. Os pagamentos vão ser realizados até o dia 27 de dezembro. Quem tem direito ao PIS vai receber por meio da Caixa Econômica Federal, já o PASEB é depositado pelo Banco do Brasil. O valor máximo do benefício é de um salário mínimo e está assegurado a quem recebe em média até 2 salários mínimos e remuneração mensal. Confira mais detalhes sobre o pagamento e quem tem direito na versão online dessa matéria lá no site brasildefato.com.br. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. A gente fala agora da situação de violência contra pessoas LGBTQIAPN+, na cidade de São Paulo. É que em 8 anos, os boletins de ocorrência contra essa população na capital paulista cresceu 1.424%. No mesmo período, entre 2015 e 2023, subiram em 970% os atendimentos de saúde por conta dessas agressões. Vamos saber mais detalhes com Douglas Matos.
Episódios de violência contra pessoas LGBTQIAPN+, escalaram na cidade de São Paulo entre 2015 e 2023, considerando atendimentos no SUS e boletins de ocorrência da Polícia Civil. Contando apenas os registros policiais, o salto foi de 1.424%. Já os atendimentos em serviços de saúde por conta da homofobia, lesbofobia ou transfobia subiram 970%. Os dados foram obtidos pelo Instituto Polis por meio da Lei de Acesso à Informação e serão publicados na íntegra na próxima sexta-feira, 17, Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. Em nota, a organização explicou que os dois bancos de dados captam de forma diferente as informações sobre LGBTfobia. O texto ressalta ainda que os registros de saúde apontam as violências mais graves que geraram demanda de atendimento ao sistema de saúde, violências físicas, sexuais e psicológicas, entre outras. Este foi o caso de 2.298 pessoas LGBTQIAPN+, que agredidas precisaram passar por atendimento médico no ano passado. Destas, 45% sofreram violências físicas, 29% psicológicas e 10% sexuais. As maiores vítimas de violência física, segundo o levantamento, são homens, negros e jovens. A maior parte deles, 69%, ainda não chegou aos 30 anos de idade. Quando é a polícia quem comete a agressão, 79% das vítimas são negras. Já os registros da Segurança Pública da capital paulista no ano passado totalizaram 3.868 casos, entre agressões físicas, simbólicas e psicológicas. O crescimento considerado exponencial das denúncias de 2015 para cá é explicado pelo Instituto Polis, em parte, pelo maior uso da delegacia eletrônica. O recurso permite que a pessoa registre um BO online sem ter que ir presencialmente a um distrito policial. As mulheres são as que mais usaram o recurso do BO eletrônico, 51%, e só compareceram à delegacia em 32% dos casos. O Instituto Polis avalia que o crescimento das ocorrências sugere que os números menores em anos anteriores são reflexo da subnotificação de casos de violência LGBTfóbica, possivelmente pela falta de acesso aos canais de denúncia. O estudo ainda identificou que nas periferias da capital paulista acontecem a maior parte dos casos de violência homofóbica, transfóbica ou lesbofóbica registrados pela saúde. Itaim Paulista, por exemplo, teve 123 atendimentos e é o bairro que lidera. Em seguida, Cidade Tiradentes com 103 casos, Jardim Ângela com 100, Jardim São Luís e Capão Redondo com 71 casos cada um e Grajaú com 65 ocorrências. Esses 4 bairros estão na Zona Sul. As situações de violência registradas pelos BOs, por sua vez, estão na maioria no centro de São Paulo. Em primeiro lugar, na República, 160 casos, depois na Bela Vista, 102 e em seguida na Consolação, 96. Na sequência estão Itaquera, com 82 casos e Vila Mariana, com 79. O lançamento do estudo ocorre pouco mais de 2 semanas antes da parada gay em São Paulo, que no dia 2 de junho deve juntar cerca de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A violência contra pessoas LGBTQIAPN+, deve ser vista de vários ângulos. Um deles é o imaginário constituído contra essa população, historicamente carregado de preconceitos e outras formas de violência. Quando pensamos na produção massiva de desinformação, temos um nítido exemplo de espaço que precisa ser revisto e combatido na nossa sociedade. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
A gente destaca agora que hoje vai ser lançada uma pesquisa sobre cobertura midiática do assassinato de mãe Bernadette. O estudo é do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e aponta o silenciamento na cobertura midiática do caso. A pesquisa foi intitulada como Mídias, Discursos e Silenciamento, análise da cobertura jornalística sobre o assassinato de mãe Bernadette. O crime contra a líder religiosa foi cometido em agosto do ano passado. Ao analisar notícias e reportagens sobre a cobertura da morte de mãe Bernadette, a pesquisa mostrou a falta de articulação de fatores cruciais relacionados ao crime. De acordo com o estudo, mais de 60% dos conteúdos não relacionaram o assassinato com a disputa por terras e território envolvendo o quilombo Pitanga dos Palmares. Também não fizeram referência ao fato que a liderança já havia denunciado ser vítima de ameaças. Também não indicaram a conhecida atuação de mãe Bernadette nas denúncias sobre o assassinato do seu filho, Binho de Quilombo, e das ameaças sofridas pelas demais comunidades quilombolas. Além disso, a pesquisa aponta um gradativo silenciamento do caso. Maria Bernadette Pacífico foi uma liderança ativista pelos direitos das comunidades tradicionais e coordenadora da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Ela era moradora do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, no interior da Bahia, e a líder esteve na linha de frente da luta contra os interesses fundiários e de especulação imobiliária na região. Quem quiser saber mais detalhes, a gente tem uma reportagem que traz mais detalhes, está lá em brasildefatoba.com.br, que é o site do Brasil de Fato Bahia. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. O Rio Grande do Sul tem mais de 7 mil famílias quilombolas, cerca de 850 delas foram atingidas diretamente pelas enchentes no estado. Outras 1.300 foram impactadas indiretamente. Para saber um pouco da situação dessa população, o Programa Central do Brasil conversou com José Alex Borges. Ele é coordenador executivo da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, e também da Federação Estadual de Comunidades Quilombolas do Rio Grande do Sul. José Alex Borges fez um panorama da situação das famílias quilombolas no estado. A Federação do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a CONAC e o Conselho de Participação da Comunidade Negra, CODENE, e mais Secretaria, Coordenadoria aqui do estado, tem se mobilizado nesses últimos 13 dias, né, para ajudar nos resgates e na busca das famílias quilombolas aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente já está com 17.552 pessoas que já foram atingidas, né? Aproximadamente aí 6 mil famílias, né, que estão sendo atingidas nos 70 municípios do estado aqui do Rio Grande do Sul, onde tem comunidades quilombolas. Todas as comunidades foram atingidas por esse fenômeno da chuva que está cheia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com muita dificuldade de acesso, de contato, porque as redes telefônicas de sinal de telefones caíram, internet, luz, né, com muita dificuldade de acesso a essas comunidades, porque muitas estradas estão bloqueadas, as comunidades estão ainda isoladas, né, embora que a gente, graças a Deus, não teve vítima fatal, quilombola, pelo menos até o momento, a gente não tem isso contabilizado, então a gente se conta triste, né, que muitas famílias perderam tudo, mas também um pouco mais aliviado, porque a gente não tem ainda vítimas fatais do movimento quilombola
nessa cheia, né? Mas está muito complicado o contato, né, para saber da real situação, né? Porque a gente montou uma força-tarefa, Federação, CONAC e o Conselho para atender, né, as vítimas, o pessoal que estava lá em difícil acesso para o resgate, né? Então, esses foram os primeiros momentos, a força-tarefa que a Federação, o Movimento Quilombola, se mobilizou no Estado para fazer isso, né? A gente vai continuar acompanhando a situação dessa enchente aqui no Bem Viver e torcer que a situação seja amenizada o mais breve possível. A gente também lembra que você pode conferir essa conversa completa lá no canal do Brasil de Fato no YouTube. É só procurar por Central do Brasil que você encontra essa parceria do Brasil de Fato com a TVT. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro. A gente chega a partir das 11 horas da manhã. E se você está aqui em São Paulo, dá para ouvir nosso programa na Rádio Brasil Atual. A nossa parceira RBA é só sintonizar na 98,9 FM. Bom, também lembrando que nosso programa fica salvo no nosso site. Você pode ouvir a hora que você quiser. E também dá para ouvir na sua plataforma preferida de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. A gente vai falar agora sobre a resistência da arte diante da censura da ditadura militar. O papo é sobre as histórias em quadrinho. Pois é, por essa forma de expressão, artistas defendem que é preciso desenhar para não esquecer. Que bonita metáfora, né, gente? No quadro Mosaico Cultural de hoje, a gente vai conferir uma reportagem especial de Leonardo Rodrigues e Yolanda Depizol. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Com a chegada dos quadrinhos no mercado editorial brasileiro, já nas décadas de 30 e 40, começam as tentativas de censura a essas produções. Havia uma visão de que os gibis representavam um perigo para o desenvolvimento infanto-juvenil. Na ditadura, com a Constituição de 1967, os órgãos de censura passam a ser centralizados a nível federal. Um ano depois, com a AI-5, a perseguição aos considerados subversivos se acirra, como se lembra a cartunista Laerte Coutinho. O que se comentava em relação ao nosso trabalho de cartunistas era censura. Eu não tinha espaço para ser censurada. O jornal dos patrões não era censurado. A imprensa sindical também não era censurada. Então a censura carregava no espaço do meio, que é a imprensa comercial, ou Basquim, enfim, a censura trabalhava aí, assim. Então até 75, quando mataram o Vladimir Herzog e aprisionaram todos os meus amigos. E viajei, inclusive, eu fugi, porque eu achei que eu ia ser presa também. Também nesse período, em 1970, é aprovado o decreto Leila Diniz, que visava as obras que atentavam contra a chamada moral e os bons costumes. Na prática, a aplicação dessas leis não se dava de forma homogênea, ao mesmo tempo que a produção gráfica brasileira se aflorava, como resposta à repressão. Entre as suas muitas atuações, como ilustrador, cartunista, quadrinista, designer e desenhista, o paulistano Luiz G conta que a autocensura, causada pelo medo, era recorrente nas redações, o que fez cada vez mais urgente a necessidade de resistir para combater a ditadura. Toda vez que a gente fazia alguma coisa assim que fosse um pouco mais ousada, aquilo preocupava, você não sabia direito o que ia dar, assim, né? Você mesmo fala, acho que isso daqui eu não posso falar. Era como se fosse uma prisão. Eu era obrigado a estar falando da questão da ditadura, porque a ditadura precisava acabar. A década de 1970 contou com uma grande profusão de publicações independentes, como de fanzines, sobretudo em universidades. Eles representavam uma alternativa para que muitos pudessem criar, publicar e circular trabalhos de diferentes naturezas, inclusive em quadrinhos.
Entre incontáveis produções, uma das mais notórias foi a revista Balão. Criada por alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1972, a Balão trouxe visibilidade a uma série de artistas que se tornariam célebres nos quadrinhos brasileiros, como os irmãos Chico e Paulo Caruso, Angeli, Laerte e o próprio Luiz G. Em 72, a gente começou na universidade uma revista que chamava Revista Balão. Essa revista, praticamente, ela deu origem a todo o quadrinho moderno brasileiro, assim, né? Por várias razões, pelo número de exemplares que a gente fez, pela quantidade de gente que participou, foi até um movimento, assim, né? Assim como Luiz G, Laerte também destaca a importância do engajamento da revista Balão nos anos 70. A Balão foi uma experiência de fanzine que na época tinha uma importância bem grande, porque o espaço na imprensa formal, né, na empresa, o espaço profissional mesmo era muito pequeno, muito reduzido. Então, a Balão funcionava quase como uma alternativa para publicar. Com o enfraquecimento do regime ditatorial na década de 1980 e a crescente abertura democrática, o sentimento criador represado durante os anos de chumbo deu vazão a uma série de publicações que se tornariam importantes referências na formação do quadrinho brasileiro como conhecemos hoje em dia. Encabeçada pelo editor Toninho Mendes, junto de nomes como Laerte, Luiz G, Glauco e Angeli, em 1984 nasce a Círculo Editorial, editora com foco na publicação de quadrinhos, cartoons e charge que utilizavam do humor como mecanismo de sátira e crítica política brasileira. Publicou títulos como Chiclete com Banana, de Angeli, Níquel e Náusea, de Fernando Gonçalves, Geraldão, de Glauco, Piratas do Tietê, de Laerte, Quadrinhos em Fúria, de Luiz G, entre outros títulos. A revista Circo alcançou grande popularidade, chegando a vender 150 mil exemplares por edição, como relembra o jornalista e pesquisador Gonçalo Júnior, autor de diversos livros sobre a ditadura e a censura nas HQs brasileiras. E aí a Circo, ela planta o humor da redemocratização. A Circo, ela abre caminho para Cacete e Planeta, para TV Pirata e outros programas de humor que foram surgindo. Infelizmente, muitos artistas que marcaram a produção gráfica no período da ditadura já nos deixaram, mas seus legados permanecem vivos. Recentemente, Ziraldo foi um deles. O cartunista foi um dos fundadores, em 1969, do jornal O Pasquim, um dos grandes marcos da luta pela liberdade durante os anos de chumbo, como ressalta Laerte. O Pasquim era um espaço dos meus mestres, né? Todos nós tínhamos o pessoal do Pasquim como a nossa grande meta. Outro importante nome que contribuiu para o semanário foi o mineiro Enfio, tido por Gonçalo Júnior como o maior da história brasileira na área. Enfio morreu em 1988. Foi o maior cartunista da história brasileira. Ele era um cartunista hemofílico, que ele peitou a ditadura de uma forma que ele poderia ter sido preso e um único soco que ele levasse poderia provocar hemorragia e ele morrer. E ele era o cara que mais confrontava a ditadura. Ele virou um símbolo da luta, do humor e dos quadrinhos contra a ditadura militar. O legado de Enfio é tamanho que o artista dá nome à Gibiteca de São Paulo, uma das maiores da América Latina. Alguns de seus personagens, como a Graúna e os Fradinhos, seguem inspirando como símbolo de resistência, provando o papel da arte, dos quadrinhos e do humor na luta diária pela democracia. Para o jornalista Gonçalo Júnior, a preservação da memória é uma das maiores armas contra as ameaças à democracia. Por isso, ele se indigna ao pensar que, ainda hoje, existam defensores da volta do regime militar no Brasil. Quem defende a ditadura é por burrice, é por incompetência, por despreparo, por não fazer a lição de casa. Laerte Coutinho também reflete sobre o momento político atual do país, com o avanço das ideias de extrema-direita. A pergunta é, como é que nós vamos sair daqui? Essa que precisa ser a pergunta principal e a nossa questão principal. O que vamos fazer como sair disso? Como deixar essa doença para trás, né? Para o cartunista Luiz G, a arte e a cultura, assim como no passado, continuam sendo uma arma poderosa no presente. Eu acho que só o fato de a gente desenhar a nossa própria realidade já é um ato político tão forte. Você quebrar essa questão do imaginário já é político o suficiente, já é forte o suficiente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Rodrigues. Com certeza são muitos registros valiosos que serviram como resistência e crítica social e política na época e que hoje são potentes e importantes registros da memória. Viva os quadrinhos, gente!
E assim o Bem Ver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita e fresquinha do programa. Você pode conferir a gente pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na Grande São Paulo ou pelo mundo inteiro pela radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa você confere lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Ver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.